Povo de Deus, Isaías capítulo 7 e capítulo 8. Nós já sabemos do contexto. Temos o contexto aqui da divisão do reino. O povo de Israel chegou unido na terra prometida, dividiu-se a terra, ficaram unidos, mas depois brigaram entre eles. E 10 tribos foram para o reino do norte e apenas 2 tribos ficaram no reino do sul. No decorrer da história, eles começam a brigar entre eles mesmos. É a briga, a morte entre os irmãos. E nós já aprendemos que o pecado, a divisão, provoca morte entre família, ok? Pior do que isso, houve um momento nessa história toda que tanto o reino do norte quanto o reino do sul se uniram com inimigos para atacar outros inimigos. E tanto o reino do norte quanto do sul se aliaram com outros reinos para atacar os seus próprios irmãos. Então o reino do norte se uniu com outro reino para atacar o reino do sul e os irmãos deles. E também teve um momento que o reino do sul se juntou com outro reino para atacar o reino do norte. Isso mostra claramente a falta de confiança no Deus de Israel, que livrou ele lá do Egito, que perambulou com eles pelo deserto 40 anos, que fez milhares e milhares de milagres. Não sei se foi milhares, né, mas foi muitos milagres. E mostrou que ele era o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. E mesmo assim esse povo não confiou. Aqui nós estamos no contexto onde o rei Acais, ele está recebendo uma ameaça, rei Acais de Judá, está recebendo uma ameaça de uma colisão, de uma união entre o rei Peca de Israel com a Síria. Então Peca, que o nome é bem sugestivo, né? Peca, ele buscou parceria com Síria para ir contra Judá, contra seus irmãos de Judá, né? Nesse contexto aqui, ainda o reino norte ainda está em pé. Então, em toda a narrativa do livro de Isaías, do livro pré-exílio, você vai ver uma variante, né? Tem situações onde o reino do norte já não existe mais. E tem situações onde o reino do norte, as 10 tribos, existem. Então há uma oscilação entre as narrativas. Então você precisa atenção que às vezes vai narrar com esse reino do norte ainda existente. E aí vai narrar às vezes com esse reino do norte não mais existente. Mas no geral aqui no livro de Isaías, o reino do norte já não existe mais. Só que às vezes vai ter um relato ainda da época que ele existia, como é o caso aqui agora. E aí o versículo 2 vai dizer que o povo ficou muito preocupado, muito coração agitado como as árvores do bosque. É isso? E aí vem a palavra do profeta Isaías, no versículo 3. Né? E ele fala, aqui é tarde, não temas, no versículo 4. Começa no versículo 3 e fala no versículo 4. Fica calmo, não desanime o coração de vocês por causa dessa união aí desses dois reinos. Isso aí não é nada, isso aí é um fogozinho de palha, vamos dizer assim. Ok? Não se preocupe. Aí depois ele vai falar assim no versículo 8. Inclusive, daqui a 65 anos, esse reino do norte, é isso? Esse reino do norte, ele vai não mais existir, né? Porque ele será levado pela Síria, né? No versículo 8 tem esse ensinamento. Ele vai ser levado pela Síria. E quando ele for dominado, ele vai ser misturado. E nessa mistura aí, ele vai deixar de ser povo, que vai perder a sua harmonia, a sua natureza como um povo único, vai ser um povo misturado. Então o Isaías já está profetizando o futuro, né? E inclusive, por causa dessa união, dessa mistura, é que vai nascer os samaritanos. Samaritanos esse, que lá no capítulo 4 de João, vai demonstrar a briga histórica entre judeus e samaritanos,
Porque, na verdade, os samaritanos são judeus, só que são judeus misturados. E por terem sido misturados, o pessoal lá do Reino do Sul, que é Judá, vai ter esse preconceito. Não, vocês não são puros, não. Vocês não deixaram de ser o povo judeu, porque vocês se misturaram, né? Compara-se até que a história do reino de Judá é limpa, né? Eles estão com preconceito com relação ao reino do norte que se misturou, e é só olhar a história dele e ver que vocês não se misturaram, não. Vocês estão tudo purinho, né? Vocês não se misturaram como a gente, vocês não pecaram igualzinho a gente, mas vocês estão purinho também, né? O pessoal tem mania de jogar pedra na casa dos outros, tendo o seu telhado de vidro, não é isso? Isso acontece até nos dias de hoje. Então esse é o contexto aqui do versículo 8, e conta aí o versículo 8 e versículo 9, essa história do surgimento do povo de samaritano, que foi misturado. Lembrando que quando o texto fala Efraim, é uma forma simbólica de falar povo de Israel, reino do norte, tá? A expressão Efraim, ok? Aí, dentro desse contexto de medo de Acais, existe uma promessa, né? E deu o profeta Isaías, fala assim: Acais, olha só, você está com medo. Faz o seguinte, pede um sinal a Deus. Deus está te mandando, você te dá uma liberdade de você pedir um sinal a Ele. Tanto no céu quanto na terra, na profundeza, não importa. Peça um sinal que Ele vai te dar esse sinal para você ter tranquilidade, para você não temer esse povo. Aí o sem vergonha do Acais, versículo 12, diz que não vai pedir sinal nenhum porque não vai tentar Deus. Que tentar Deus? Porque o próprio Deus está mandando ele fazer isso, não é tentação nenhuma. É só fazer. Mas ele não quer, né? Aí o profeta fala assim: até quando vocês, povo, vão continuar nessa atitude de vocês de afatigar Deus, de aborrecer Deus? É isso? E você não pode fazer assim. Aí no versículo 7, 14. Tá bom, já que você não quer pedir o sinal, Acais, o próprio Deus vai te dar um sinal. Uma virgem dará uma luz. Essa palavra virgem aqui no hebraico, lá no Novo Testamento, é muito questionável. Porque a maioria das coisas, porque no sentido lá não é uma virgem, como é a mesma expressão lá no Novo Testamento, da virgem. Maria, né, que deu a luz a Jesus. Então esse capítulo 7, versículo 14 aqui, ele é muito conhecido nesse tempo de Natal, né, porque os estudiosos entendem que é um livro profético que tinha um sentido lá para o Velho Testamento, mas tem um sentido muito mais abrangente no Novo Testamento, que fala de Jesus, que viria por meio da Maria, da Virgem Maria. Lá no Velho Testamento tem outro significado, mas é de comum entendimento, que aqui é uma dupla profecia. Naturalmente, o próprio profeta Isaías nem imaginava da extensão dessa profecia. E nós já temos ensinado, nós temos falado aqui nosso devocional e também no nosso canal no YouTube, que às vezes uma pessoa faz uma canção e ela não tem noção da extensão daquela canção, como o Espírito Santo vai usar aquela canção para atingir pessoas. Da mesma forma, o pregador, ele prega, ele não tem a noção do que é aquela pregação, o que o Espírito Santo vai fazer com aquela pregação. E aqui nós temos o profeta Isaías, que está pregando algo que queria ser para aquela época, mas ele não tem noção que aquilo que ele está pregando para aquela época será usado para épocas posteriores relacionadas a Jesus. E isso os autores do Novo Testamento entenderam assim como todos os teólogos dos nossos dias atuais entendem que o Velho Testamento tem muito de dupla profecia. Aquilo que foi falado para o Velho Testamento, muito do que foi falado para aquele povo de lá, na verdade, tinha sentido duplo futuro também para os nossos dias de hoje, e terá ainda para o futuro. Em muitas coisas terá ainda para o futuro, nos tempos escatológicos. Então, esse é o contexto. Então, você não quer pedir um sinal, não, o Acais. Então, o próprio Deus vai te dar um sinal. Aí então, quando as coisas acontecerem, né? Quando tudo aquilo que Deus fizer, falou por meio da minha boca, acontecer, quando o filho nascer,
É uma lembrança para você, tá vendo aí, ó? Aí, ó, o filho aí que nasceu e que dizia que ia acontecer aquelas coisas que já aconteceram e você não acreditou, e o povo não acreditou, tá vendo? Essa é mais ou menos a ideia do contexto. Outra coisa que é importante você entender também, nós entendemos, é que independente da ameaça do rei da Síria, não da Assíria, mas da Síria, do rei sírio, e se juntando com Peca, Deus já tinha dado uma sentença para o povo de Judá por causa do pecado do povo. Então, independente dessa ameaça de fora, Deus já tinha sentenciado e já estavam já sentenciados por Deus. Então, o Acaz estava com dois problemas: a sentença de Deus, e o povo, no caso, e também agora com a ameaça estrangeira. Aí, pensa comigo, ele está já com a sentença de Deus e agora ele não quer confiar mais no profeta Isaías, porque já tem uma sentença de Deus. Ele está pensando de uma outra maneira de se livrar dessa sentença de Deus e também agora dessa sentença de Peca, que se uniu com o pessoal assírio. Percebeu? Por isso ele não está muito interessado em pedir um sinal a Deus, no sentido que Deus vai livrar ele do rei da Síria, do Sírio e com Peca, porque na verdade ele está pensando em algo maior, de se livrar não tanto contra o rei da Síria com Peca, mas também das próprias sentenças de Deus. E aqui, claro, eu estou conjecturando, eu estou interpretando, ok? Então não vou fazer, não vou fazer não, vou fazer não. Vou tentar Deus. Às vezes, né, meus irmãos, as pessoas se mostram religiosas, piedosas, mas na verdade esse ato religioso, esse ato piedoso esconde pecado, esconde planejamentos, esconde, na verdade, incredulidade. Ok? É o caso aqui, me parece, que é o contexto do rei Acaz. Ok? Ao versículo 16. Na verdade, antes que este menino da profecia de Isaías nasça e venha a saber prezar, separar o que é mal, o que é bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Então, antes essa criança vai nascer, e antes que ela cresça e saiba distinguir entre o bem e o mal, aquele povo lá que está te ameaçando vai ser desamparado, vai ser tirado, vai ser quebrado a arrogância desse povo. Ó. É o que está dizendo aqui o versículo 16. Aí, depois dessa palavra relacionada a essa ameaça externa, o profeta Isaías vai voltar a falar sobre a sentença do próprio Deus contra Jerusalém. Né? Porque o Senhor vai levantar contra ti, não o pessoal sírio, juntamente com Peca. O Senhor vai levantar contra vocês a Síria. Aí sim, aí é de Deus. Aí vai acontecer. Versículo 17. E quando isso acontecer, serão dias que nunca vieram, desde aquela época, versículo 17, que houve a separação entre Efraim e Judá. Tá vendo? A separação aqui do versículo 17 é a divisão do reino. O Efraim aqui, ele está sendo usado, essa expressão Efraim, simbolicamente referindo ao povo de Israel, as 10 tribos, que separou, divisão do reino. E houve muita briga entre eles, não é isso? Houve muitos problemas entre eles. E pior do que aquelas brigas, pior do que as desgraças que aconteceram nessa briga, vai ser quando Deus mandar a Síria para pegar vocês. Tá vendo a situação que a casa está? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Esse é o contexto dele. Versículo 20. Naquele dia da Assíria, a Assíria vai rapar a cabeça de vocês com navalha, né?
E a barba também, que são símbolos de honra, né? Serão raspados a cabeça, a barba. Certa vez tem uma história lá no Velho Testamento que o inimigo pegou o povo de Israel e raspou a barba deles, e rasgou as vestes dele e mandou ele embora com as nádegas aparecendo. Não sei se foi na época de Davi ou do povo, não sei uma situação dessa aí. E aí vergonha, barba raspada, nádegas aparecendo, entendeu? O pessoal antigamente quando fazia um pacto, dava uma palavra, cortava um pedaço da barba assim e dava na mão do outro. É, por isso que o judeu é muito barbudo, né? Porque isso é sinal de honra, de autoridade. O judeu geralmente é barbudo. A barba tem esse referencial de autoridade, né, no homem. Esse é resquício de judaísmo, né? Barbuda, a barba impõe respeito. Resquício judaico, cultural, ok? E aí quando a Síria vier, filho, vocês vão ficar só com um pouquinho de poucas vacas, poucas ovelhas, pouco leite. Você vai ter que se virar com esse pouco leite aí. O pouco será a abundância de vocês. Você vai ter que dividir para todo mundo, né? Vocês não são Jesus, não vou dizer assim, né? Mas vão ter que multiplicar um pouquinho e fazer a abundância do pouco. É a ideia aqui do versículo 21, versículo 22. Ok? Então esse aí é o capítulo 7. E agora vamos para o capítulo 8, que continua falando da Assíria. Mais uma vez o profeta Isaías é usado para profetizar sobre o nascimento de mais uma pessoa, né? Ah, e essa pessoa vai dar à luz a um filho, e o nome desse filho será nome rápido, desposo, presa segura. Versículo de 1 a versículo 3, dando a ideia do que vai acontecer realmente com o povo de Israel por meio dos assírios. Ah, aí versículo 5. Falou-me ainda o Senhor, falou ao profeta Isaías, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo o dia de Rezim e do filho de Ramalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, versículo 7, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. Ou seja, você rejeitou a proposta de paz simbolizada pelas águas de Siloé, de Deus, agora vai vir águas impetuosas sobre vocês. Ou seja, ele está dizendo aqui no versículo 8 que entre os castigos que Deus vai trazer, vai ser uma inundação. O povo com medo vai se trancafiar para se proteger do inimigo, e Deus vai mandar inundação. Imagine você trancafiado, inundado, sem ter para onde ir. Vai morrer gente afogada. No desespero vão abrir as trincheiras, vão ficar frágeis em relação ao inimigo e vão ser atacados. A água vai trazer o desespero, vai trazer morte e vai trazer fragilidade, facilitando o ataque do inimigo. Está dizendo aqui. Tá vendo? Aí depois disso, a partir do versículo 9, tem uma palavra às todas as nações. Porque Deus vai fazer mal ao teu povo por consequência do pecado, mas sempre tem a esperança do remanescente, e o remanescente vai começar tudo de novo. E mesmo aquele remanescente, aquele pinguinho ali, aquela cutículazinha, aquele povinho enfraquecido, tenta se levantar contra esse povo enfraquecido, você vê só. Aí vem as palavras para as nações. Capítulo 8, versículo 9. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvido todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos, né? Para a guerra, no caso, né? E sereis despedaçados. Cingi-vos, se preparai para essa guerra, para ir contra o meu povo pequenininho lá, o remanescente, e vocês serão despedaçados. Versículo 10. Vocês podem forjar projetos e eles serão frustrados. Pode planejar os projetos de vocês aí. Pode dar ordem aí. Para serem cumpridas contra o meu povinho, que você acha que é povinho, que foram destruídos por mim. Porque Deus
E por isso não será cumprido. Isso não vai acontecer. Porque Deus está com esse povo. Deus estará com esse povo pequenininho, remanescente. Mas é Deus com eles agora. Porque Deus já passou o sabão, já passou a limpa, agora é tempo de restauração. É. Versículo 11. 8:11. Porque assim o Senhor me disse: tenho forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. O que está acontecendo? Ele manda, o profeta manda a profecia para vários povos e depois se volta de novo, no versículo 11, para o povo lá de Judá. Porque depois dessas profecias todas que o profeta Isaías mandou para o povo de Judá, depois da profecia que ele fala com relação ao reino do norte, né, contra a Síria, contra Peca e também contra o povo, há muita confusão. Começa a surgir muito fake news. Começa a surgir muito tititi. Lembra de Jeremias? Jeremias falou uma profecia, daqui a pouco vem outro profeta fala outra, que não é Jeremias está mentindo. Começa a ter muito tititi contra o próprio Isaías. Muito tititi contra o rei. Não é isso? Há uma confusão generalizada. Alguns falam aí, né, porque o texto é de difícil compreensão, falam que de repente, ó, esse rei aí, o nosso rei Acaz, está fazendo parceria com o inimigo para nos destruir, para depois ter benefício. Outros vão falar que na verdade a mentira é de Isaías. Essa profecia de Isaías é mentirosa. Então, essa expressão aqui, conjuração do versículo 12, é muito tititi do povo contra Isaías, é tititi do povo contra o rei. O povo está confuso, né? né? E aí Isaías está mandando, fala, olha, vocês não fazem isso, olha essas conjecturas. Em outras palavras, olha esse fake news, de que eu estou em parceria, estou em associação com o inimigo, com juramento com o inimigo, que o rei está, olha, Deus é que está determinando, estou usando minhas palavras, Deus é que está mandando dizer que essas coisas vêm dele. Ok? Olha o versículo 13 da palavra de Isaías. Pare com esse tititi, né? E santificai-vos. Seja ele o vosso temor, né? E o vosso espanto. Pare com esses fake news. Versículo 14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensas, as duas casas de Israel. Lá se armadilha aos moradores de Jerusalém. Então é ele que vai fazer tudo. Ele vai trazer juízo ao reino do norte, como trazer juízo a vocês também. Então pare de tititi. Se submeta. Vai acontecer, é assim mesmo. 15. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. O que você tem que fazer? Versículo 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração do meu discípulo. Ou seja, Deus está falando por meio do profeta. Vai lá e faça isso. Porque o povo está confuso, o povo está falando tudo isso. Essa palavra tem que levar meu povo, tá, Isaías? Ok? Ali, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, né? Não faça isso. Caso não deveria consultar ao seu Deus, não faça, eu uso as minhas palavras, como Saul fez. Saul errou nisso. Está no desespero, veio buscar a Deus, vai buscar adivinho, necromante. Isso foi o erro de Saul. Estou usando minhas palavras. Isso é o erro de Saul, não vai por esse caminho, não. Então o povo desesperado, se ficar o bicho pega, se ficar o bicho conta. O que o povo tinha que fazer? O povo tinha que fazer igual o Davi fez. Davi sabia que poderia cair na mão dos inimigos ou poderia cair no castigo de Deus. Davi, o problema é, eu prefiro cair no castigo de Deus. Eu errei mesmo, estou pecando. Então, povo, se não erraram, melhor se meter o castigo de Deus. Fica falando besteira não, não piora a situação não, hein? Essa é a palavra, basicamente, de Isaías. Não se meta com coisa errada. Você já tem a consequência da coisa errada. Vai se meter com mais coisa errada ainda? Né? Se metendo com necromantes, com adivinhos? Faz isso não, hein? Ok? Põe a lei de Deus no coração de vocês. Se vocês continuarem fazendo isso, vocês não vão ter
como se escapar disso. Não vai ter livramento. E para encerrar, versículo 21 e 22, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Que coisa! Olharão para a terra, e eis aí a angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Ou seja, nesse contexto, o que vai acontecer com vocês é o fato de vocês blasfemarem contra o rei de vocês e contra o próprio Deus de vocês. Meus irmãos, o povo é capaz de se levantar contra o próprio Deus e amaldiçoar o próprio Deus numa situação de desespero, de dor. Só que nesse contexto aqui, o desespero e a dor seriam consequências do próprio erro deles. Né? Do que se queixa o homem? Queixa-se antes de seus pecados. Que possamos lutarmos para termos um mínimo de vida com Deus, para que não venhamos a ter consequências e essas consequências nos levarmos a nos afastarmos de Deus, a murmurarmos contra Deus e, no último estágio pior, a blasfemarmos contra esse Deus, como o povo de Israel fez. Que a misericórdia de Deus, que a graça de Deus nos livre dessa desgraça. Não se inscrever no nosso canal, nos ajudando em nossa produção de conteúdo. A sua função é se inscrever, a nossa função é produzir. Aqui, Pastor Renê, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.